Há 50 anos, na Conferência de Estocolmo, um alerta foi emitido para a comunidade internacional. O meio ambiente não era mais capaz de regenerar-se por conta própria, devido à velocidade de utilização dos recursos naturais. Caberia aos países intervir, a fim de evitar um possível colapso ambiental. O tema passou a integrar as agendas da ONU e voltou a ser pauta na Conferência da Rio 92. Nela, os países firmaram o compromisso de internalizar em suas políticas públicas noções de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Passadas 3 décadas, a temperatura global segue em elevação, assim como o número de eventos climáticos extremos. Desacelerar as mudanças climáticas não só é importante, mas uma questão de emergência. Olá, seja bem-vindo a mais um Prisma Entrevista, o programa produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Unicinos. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta diretamente a vida de cada ser que habita esse planeta, as mudanças climáticas. E para explicar melhor esse fenômeno e refletir sobre alternativas para desacelerá-lo, temos o prazer de receber no estúdio o professor dos programas de pós-graduação da Engenharia Civil e da Engenharia Mecânica da Unicinos, Carlos Moraes. Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Carlos, para aqueles que estão nos assistindo e ainda têm dúvidas dos motivos para a gente precisar discutir as mudanças climáticas, por que esse tema é tão importante para a sociedade? Bom, porque um pouco tu já trazes ali, né, na tua fala inicial, quer dizer, nós passamos por um processo de crescimento populacional. Obviamente, esse crescimento populacional não se deu por acaso, né? Ele ocorreu devido a uma série de descobertas científicas e tecnológicas, né, realizadas pelo homem e que culmina, né, no final do século XVIII, né, com a Revolução Industrial, né? E a partir da Revolução Industrial e mais propriamente a partir das várias descobertas que o homem passa a fazer a partir do século XIX, tanto em termos de metais, mas principalmente em termos de matérias-primas energéticas, né, como o petróleo e o carvão, a economia mundial, digamos assim, e essa descoberta fazem com que nós tenhamos mais acesso à tecnologia, mais acesso à ciência, mais capacidade de se multiplicar como seres humanos, né? Então, o planeta Terra ele entra num crescimento exponencial, né, de pessoas a partir da virada do século XIX para o século XX, né? E nós aí estamos chegando a quase 8 bilhões de habitantes, né? Sendo que esse aumento populacional ele está sendo cada vez mais rápido. Enquanto se levou séculos para atingir 1 bilhão, hoje a gente atinge 1 bilhão de pessoas no planeta Terra em 13, 14 anos, né? Então, a necessidade de explorar cada vez mais recursos naturais, de ter cada vez maior área de plantação, de cultivo, de alimento, de pecuária, né? Faz com que nós geremos uma série de impactos ambientais. Perfeito. E se a gente hoje fosse, né, pudesse elencar, ou tivesse de elencar, né, em tópicos, né, quais são os pontos prioritários, né, para a gente, enquanto país, avançar no combate, né, às mudanças climáticas, né? Tu comentas essa questão da gente conseguir aliar crescimento populacional com realmente essa utilização dos recursos naturais de uma forma consciente, né? Quais seriam esses pontos prioritários para a gente avançar nesse combate às mudanças climáticas hoje, enquanto Brasil? Só para reforçar uma questão, né, é importante dizer que se eu estivesse falando do ponto geológico, né, isso não significaria muita coisa, né? Do ponto de vista geológico, o planeta Terra tem milhões de anos, né? E ele já passou por várias modificações. Agora, exatamente isso que eu comentei anteriormente está fazendo ocorrer, nós estamos acelerando esse processo, né? Para nós como país, o que é importante, né? O Brasil, diferentemente de muitos países no planeta, né,
ou talvez até da grande maioria, nós temos uma abundância em água, uma abundância em recursos naturais e uma abundância de área florestal, né? Só que a gente precisa cuidar desse tesouro maior que o país tem, que a grande maioria dos países não tem hoje em dia, que é exatamente as suas florestas. Então nós precisamos preservar, conservar e inclusive recriar florestas, porque esse é o futuro para a humanidade conseguir combater, digamos assim, de uma forma com possibilidades de regeneração, né? Outra questão que foi trazida anteriormente, né? E não entrarmos num colapso, né, em termos de mudanças climáticas, que está cada vez mais próxima de nós. E essa questão da gente conseguir recuperar áreas, né, que às vezes que foram desmatadas ou que são solos que de certa forma são mais pobres, né, foi uma das metas que o Brasil até estabeleceu e firmou Sim. na COP26, que ocorreu em 2021, né, ano passado, na Escócia. E a própria COP21, ela trouxe um outro tema, né, ela destacou um outro tema que é a descarbonização, né, porque quando a gente fala ações para combater, para desacelerar as mudanças climáticas, né, a gente logo pensa em reciclar resíduos, tratar efluentes, ou como tu mesmo mencionou, né, recuperar ou mesmo plantar árvores. Mas tem essa palavrinha que até de certo modo é um pouco difícil, né, que é descarbonização, que a COP26, desculpa, ela trouxe um grande destaque. Mas afinal, Carlos, o que é descarbonização? O que esse termo, o que essa proposta ela nos apresenta, né? Sim. Bom, tu trazes ali muitas questões, né? A gente pode dizer que, por exemplo, na verdade, assim, até 2017, o país estava conseguindo alguns resultados positivos em relação à redução de emissões, né, de gases de efeito estufa, né? Então, na verdade, até que foi apresentado na COP26 e que até 2017 nós estávamos atendendo essas premissas. De lá para cá, nós pioramos, né? Tudo que nos envolve, né, praticamente tem carbono, né? O carbono está presente, e esse elemento, né, quando se fala em descarbonização, o elemento é o carbono. Onde que está o carbono? Bom, o carbono ele está no nosso corpo, né? Um dos elementos que formam o nosso corpo é carbono e, consequentemente, então, ele está presente nos animais, ele está presente na flora também, em todas as árvores, plantas, ele vai estar presente em todo componente orgânico que nós temos no planeta. Bom, componente orgânico significa que as nossas fontes de energia, né, que dominam, né, como eu já falei anteriormente, desde o século XIX, que é petróleo e carvão, elas surgem por milhões de anos de processos de decomposição exatamente da matéria orgânica, exatamente de carbono em florestas, em animais e pessoas, né? Foram milhões, né, de anos para que o petróleo tivesse, e, portanto, ele é uma matéria orgânica, né, com teores altíssimos de carbono. No momento em que nós transformamos essa matéria-prima em combustível, né, e esse combustível vai ser utilizado para mover um automóvel, uma fábrica, uma residência, nós passamos a devolver esse carbono que estava lá, bem estocado lá no subsolo, né? Nós passamos a devolvê-lo para a atmosfera, né? Na forma de dióxido de carbono e, pior que o dióxido de carbono, o metano, né? Que é o CH4, que está relacionado à decomposição exatamente de matéria orgânica. A descarbonização, nós, os animais. Perfeito. Então, na verdade, ela se propõe a gente hoje achar alternativas para conseguir esse carbono extra que a gente está emitindo, que a gente consiga encontrar alternativas para eliminá-lo ou, de certa forma, reduzir
essas emissões que a gente tem hoje, que, como o senhor falou, né, é uma questão extra que a natureza não estava preparada para tudo isso. Gente, é muito assunto, mas acho que a gente vai tomar uma água, recuperar o fôlego e daqui a pouco a gente volta, porque a gente tem muito assunto ainda para debater aqui hoje. Até daqui a pouco. Olá, o Prisma Entrevista está de volta, hoje recebendo no estúdio o professor Carlos Moraes para falar sobre mudanças climáticas. No bloco anterior, professor Carlos, a gente estava falando um pouco, né, sobre COP26, descarbonização, mas faltam menos de 8 anos para a gente ter outro evento importante, né, nesse contexto de discussões ambientais, que é a Agenda 2030. Né? A Agenda 2030 ela é um encontro que vai colocar frente a frente os países para avaliar o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os queridinhos ODS da ONU. E o cenário não é muito positivo para o Brasil. Né? A gente hoje está atrasado em cerca de 80% dessas metas. E como é que a gente... É possível avançarmos nesses próximos anos para cumprir alguns desses objetivos, né? Principalmente os ODS 11 e 13, que se referem à ideia de cidades sustentáveis e o próprio combate às mudanças climáticas, né? Sim. A gente pode ter esperanças? Eu acho, até retomando um pouquinho do que nós falamos, estava terminando de falar e tu levantou uma questão de como descarbonizar, né? Acho que vem por aí a solução de parte dos nossos problemas, né? Então, assim, se por um lado eu preciso reduzir as emissões, né? Nesse sentido, nós precisamos melhorar os nossos processos produtivos, né? Torná-los mais eficientes e com isso, reduzir essa geração de emissões, né? Por outro lado, há a possibilidade de a gente aumentar o uso de energias renováveis. Então, de novo, reduzindo, né, o uso de energias a partir do petróleo e a partir do carvão, né? Para isso tudo, nós vamos ter que tomar muitas decisões, né, e decisões pessoais, né, decisões que passam pessoais, mas que influenciam no coletivo, né? Então, as pessoas gostam de ter carros grandes, né? As pessoas gostam de andar sozinha de carro, ou no máximo a sua família, mas carros grandes. Hoje estavam falando de um carro de 9 pessoas, né? Nossa. A diesel, né, que comparado com a gasolina, emite 3 vezes mais gás de efeito estufa, né? Então, será que se a gente continuar com esses hábitos, nós temos que mudar? Então, para a gente poder, pelo menos, não chegar em 2030 com uma situação de não ter atingido nem a meta que seria para ano passado, retrasado, 2020, e já tem, né? Já tem algumas das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que tinham que ter sido atingidas em 2020 e não foram, né? Então, nós precisamos rever tudo isso, e isso depende de cada um de nós e numa perspectiva coletiva. E como que as pessoas vão ter essa informação de que o fato de eu ter 3, 4 carros em casa, de eu não andar de transporte coletivo, de consumir cada vez mais plástico, eu não vou estar continuar contribuindo com as mudanças climáticas, né? Ou com essas emergências ambientais que a gente vem sofrendo, principalmente nas cidades, né? Eu acho que, então, o combate às mudanças climáticas, ele passa tanto por aqueles itens que a gente foi retomando anteriormente, né? Reciclar resíduos, tratar efluentes, descarbonizar, mas também informar as pessoas, né? Porque é um fator muito importante. E aí, Carlos, enquanto, né, pesquisador, né? Eu acho que trazer um pouco, é importante a gente trazer para o público esse cenário científico hoje também da pesquisa, né? Como é que o campo da pesquisa, da academia hoje tem trabalhado para contribuir, né? Para informar as pessoas a fim da gente conseguir desacelerar as mudanças climáticas. Quais são os temas hoje que estão em voga, né? Quando a gente fala do campo científico e da pesquisa? Sim. No caso das mudanças climáticas, né? O que vem crescendo muito fortemente, tanto para
as organizações, as empresas e também os municípios, é exatamente a construção de inventários de emissões, né? Então, a gente vem atualmente trabalhando fortemente com empresas onde, até uns 15 anos atrás, meus projetos de pesquisa, ou do grupo de pesquisa que eu atuo, eles estavam focados em fazer pequenas melhorias no processo produtivo de uma indústria para ela reduzir a geração de resíduos de 40% para 20%, né? Hoje, a gente tem que trabalhar em avaliar e construir esse inventário para saber o que ela está emitindo, né? E o município, o que ele está emitindo, né? Acabei de falar há pouco, eu vou dar um exemplo que é bem característico de um estudo que a gente está em desenvolvimento com a Prefeitura de São Leopoldo, onde se construiu lá um observatório de mudanças climáticas. A gente fez um inventário, por exemplo, da frota de veículos a gasolina no município comparada com a frota de veículos a diesel, né? Diesel representa 10% da frota municipal. Por outro lado, ela emite 3 vezes mais do que toda a frota a gasolina. Então, esse é um ponto que tem que ser modificado, né? E a questão de transporte e mobilidade, nós precisamos mudar essa matriz energética urgentemente. E hoje vocês trabalham, como é que essa informação chega ao público? Hoje vocês têm algum site, trabalham hoje com redes sociais? Como é que vocês tornam realmente o próprio estudo, né, acessível ao público, né, justamente para a gente chegar o mais longe possível e poder sensibilizar e conscientizar as pessoas sobre isso? Bom, são vários caminhos que têm que ser tomados, né? O fato de a gente estar trabalhando com o município, né, a ideia é que a partir da divulgação desse inventário, a partir do próprio site do município, nós estamos elaborando oficinas para levar esse conhecimento para as escolas, né, municipais, e a gente começar a discutir, né, com a gurizada desde o ensino fundamental, né, até pessoal na universidade. Então, são vários os caminhos aí, a gente precisa levar essa informação, né? E hoje não é mais suficiente a gente separar o resíduo em 2 frações, eu tenho reciclável, boto na coleta seletiva, né? Isso não é mais suficiente para a gente não entrar futuramente ou ali próximo nesse colapso em termos de emergências climáticas, né? Nós precisamos fazer mais, muito mais. E é possível a gente perceber que há um interesse maior das pessoas por essa temática, né? Vocês que estudam hoje essa questão das mudanças climáticas, né? Até dentro desse estudo que tu comentou que realizaste em São Leopoldo, as pessoas estão, de certo modo, mais interessadas em saber o que, vamos dizer assim, até o que as pessoas, os gestores públicos, né, as empresas privadas fazem hoje em suas políticas, né, internas, voltada à questão da preservação e desse cuidado com o meio ambiente? Uhum. Olha, é uma tarefa árdua, assim, tá? É um desafio grande, assim. A gente que é da área de engenharia está muito acostumado, né, principalmente os alunos, assim, estão muito acostumados a trabalhar com o laboratório e resultado técnico quantitativo, né? Quando parte para sensibilização das outras pessoas, né? Tem um desafio grande aí. Mas a gente tem ido, por exemplo, teve há pouco tempo um sarau em São Leopoldo e os nossos alunos, a gente foi para lá para questionar as pessoas e se conseguiu já se colocar uma boa coleta de resíduos recicláveis e um resultado no final de nenhum lixo no chão. Quer dizer, lixo é uma coisa que a gente tem que deixar de considerar, inclusive, né? Porque tudo que nós geramos é possível de ser reciclado novamente nas cadeias Daria produtivas. Mais um programa só esse assunto sobre o lixo, né? Com certeza. Mas infelizmente, Carlos, o nosso programa está chegando ao fim. Eu acho que foi muito importante esse conhecimento que tu trouxe, né, da gente deixar claro, né, a gente precisa fazer mais, não é suficiente o que a gente está fazendo e cabe a nós evitar esse colapso ambiental que a gente trouxe. Então é importante, te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui e participar e compartilhar conosco esse conhecimento. Muito obrigada, viu?
E obrigada a você Agradeço. também por acompanhar mais um Prisma Entrevista e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!